junto com a minha esposa Suelen, sou pastor de jovens aqui na igreja, já tem 10 anos. E nós temos 2 filhas, Alice e a Ana, filhas que nos foram dadas por Deus, porque o diagnóstico que foi dado para nós era que a gente não podia ter filhos, mas Deus concedeu, e para provar que era Ele, mandou logo 2 de uma vez só, né? Elas são gêmeas, e elas nasceram numa sexta-feira 13, que dizem que é o dia do azar, e elas nasceram numa sexta-feira 13, tudo para mostrar e provar que Deus é maravilhoso. Eu sou o caçula de 3 irmãos, tenho 2 irmãs, a Fernanda, que é do meio, que congrega aqui na igreja também com a gente. Vocês já viram ela aí nos musicais de Natal. Tenho também uma irmã mais velha, Renata, que mora em Criciúma, a mesma cidade onde meus pais moram. Eu cresci em Criciúma e me mudei para Curitiba há 11 anos atrás, mais ou menos, logo que comecei a congregar aqui nessa igreja. Os meus pais têm uma história muito difícil. Minha mãe perdeu o pai quando tinha 7 anos e ela era a caçula de 7 irmãos. Então a mãe dela resolveu tirar ela da escola para ela poder cuidar da casa junto com a minha avó, junto com a mãe dela. E ela então permaneceu cuidando da casa junto com a mãe dela até que casasse com meu pai. Então ela viveu sem o pai praticamente. O meu pai não conheceu o pai dele, não sabe até hoje quem é o pai dele. E ele junto com a irmã dele foram abandonados pela mãe quando eles eram bem novinhos. Meu pai tinha aí 1, 2 anos. A mãe deles abandonou eles com a mãe dela, com a avó do meu pai, e foi tentar a vida em outro lugar, em outra cidade. Então meu pai cresceu sem o pai, sem a mãe, né, educado pelos avós, e graças a Deus pelos avós dele, né, Dona Maria e o seu Manuel, que cuidaram dele, mas cresceram num contexto muito difícil. E eu sei que eu te contando essas coisas, isso já gera uma compaixão, uma identificação quase que automática com você. Porque família é assunto comum. Todos nós crescemos numa família. Fosse ela, ou seja ela muito bem estruturada ou não. Tenhamos agora uma família estruturada ou não, mas o assunto família, ele é fácil de conversar. Porque nós, de alguma forma, sabemos alguma coisa sobre o assunto. E eu poderia aqui ficar contando para vocês histórias de superação que meu pai e minha mãe tiveram, história de superação que eu mesmo e a minha esposa já experimentamos nesses 13 anos que nós estamos juntos, contando desde a época que a gente começou a namorar. E você sairia daqui inspirado, talvez, a superar algumas dificuldades. Mas eu, nessa tarde, não tenho pretensão de compartilhar sabedoria humana com você. Eu quero que você entenda e saia daqui inspirado por aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da família. Porque se você entender aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da família, tudo o que você vai fazer a partir de agora, no que diz respeito à família, vai ser diferente. E vai produzir algo eterno em você, e vai produzir algo eterno nas pessoas que são teus familiares. Deus, por meio de Jesus, por meio do seu Filho, que nos deu acesso ao Deus Pai, Ele se propõe a abençoar todas as famílias da terra. E Ele faz isso cumprindo uma palavra, uma promessa que foi feita a Abraão, que nos é lembrada pelo apóstolo Lucas em Atos capítulo 3, versículo 25, 26, que diz: vocês serão herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, que é Jesus, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês as suas maldades. O Senhor tem uma promessa a cumprir, que foi dada lá no tempo de Abraão, foi dada a Abraão e que virá se cumprir e que está se cumprindo nos nossos tempos, de abençoar as famílias. A história da humanidade começou com uma família. Você já leu Gênesis? Quem aqui já leu Gênesis inteirinho aí, pelo menos uma vez? Quando você lê Gênesis, os primeiros capítulos, tem algo muito interessante lá, que é a criação do homem e, na sequência, criação da mulher. E aí Deus dá um mandato, Ele dá uma ordem, Ele dá uma orientação para o homem e para a mulher.
que dizia respeito a cuidar das coisas que Deus havia criado, e Deus também dá ordem que eles se multipliquem e se espalhem. O que Deus fez ali? Ele instituiu família. Instituiu família. Toda vez, como diz Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a uma mulher e eles serão uma só carne. Ali uma família está sendo instituída. A primeira instituição que existiu sobre a terra foi uma instituição, ou é uma instituição, chamada família. Antes mesmo de existir a instituição igreja, antes mesmo de existir cidades, antes mesmo de existir governo, existiu família. Família é a instituição primária. Família vem antes de qualquer outra instituição. Família é a comunidade primária de Deus. Foi onde Deus começou a formar o povo, o seu povo, com uma família original que se multiplicou em outras famílias e que continuam se multiplicando até hoje. A família é a célula primogênita do que a gente entende como sociedade humana. Os séculos passam, anos passam, governos passam, mas famílias continuam existindo. Famílias continuam existindo. Em terceiro lugar, a família ela só pode realmente se desenvolver ou caminhar de forma ordenada se ela conta com a bênção de Deus. Talvez você conheça esse versículo, ele está em Salmo 127:1, e diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como que é a primeira parte? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A única forma de ser família e viver família é estando debaixo da bênção de Deus. E olha só que interessante, assim como a primeira investida de Satanás contra o homem, ela veio para o quê? Para destruir a família. Não foi isso que Satanás fez? Ele colocou primeiro o homem contra a mulher, e aí depois os colocou, entre aspas, contra a Deus. Eu não vou entrar teologicamente nessa questão, mas o primeiro pecado foi cometido dentro de um ambiente familiar. Se você quiser anotar, Gênesis 3:6. E também nos dias de hoje não é diferente. Satanás investe muito da sua maldade, da sua intenção e das suas ações na família. Para que a família seja desestruturada, para que a família se volte um contra os outros, para que a família deixe espaço para que Satanás haja. E você não precisa pensar muito, basta você pensar um pouquinho e olhar ao redor. Talvez isso aconteça dentro da tua casa, mas se não acontece dentro da tua casa, acontece próximo de você. Mas o que mais nós temos visto hoje são pais ausentes. Pais, homens, né? Pais ausentes. Mães também ausentes. Pais negligentes. Pais que decidem, às vezes inconscientemente, terceirizar não só a educação do seu filho, porque as crianças passam mais tempo na escola e nos cursos do que com os pais, mas também acham que o dever de discipular e ensinar o caminho que o filho deve andar não é deles, mas é da igreja. Então vão negligenciando algo que foi dado a eles e que é tão precioso. Nós vemos um desrespeito absurdo das crianças com os mais velhos. Isso é fácil de enxergar e ver uma falta de respeito, uma falta de honra aos pais e aos mais velhos. Existe uma falta de convívio familiar, um individualismo dentro da própria casa. Sabe, quando eu escrevi isso, individualismo dentro da própria casa, eu lembrei, quando meu pai levava a gente para almoçar no shopping. Cara, o que mais legal tem no shopping? Praça de alimentação. Concorda comigo? É o mais legal do shopping. E eles colocam a praça de alimentação sempre no último andar do shopping. Para quê? Para você passar em todas as lojas antes de chegar na praça de alimentação.
porque todo mundo vai na praça de alimentação. E o legal da praça de alimentação é que você tem várias opções para comer, certo? Muitos restaurantes. Meu pai nos levava no shopping e a gente comia todos no mesmo restaurante do shopping. Mas não estou defendendo meu pai, mas ele dizia o quê? Nós vamos comer todos no mesmo restaurante para que a gente passe o tempo todo juntos. Ele dizia isso. Né? Meu pai veio conhecer Jesus quando ele já tinha filhos, né? Eu já tinha por volta dos meus 12 anos, então meu pai já tinha vivido bastante. Mas ele entendia o quão importante era a família estar unida. E hoje a gente vê nos shoppings, a gente vai uma vez por semana, pelo menos, dar uma volta no shopping, na nossa folga, e às vezes eu olho para o lado e vejo uma família, pais, crianças, e está cada um no seu celular. Às vezes um já está almoçando, enquanto o outro ainda está chegando, foi buscar comida. Enfim, isso é um breve relato, um breve retrato de que o individualismo alcançou até o núcleo familiar. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que Jesus é uma resposta para tudo isso. Porque através de Jesus, Deus vai cumprir a promessa de abençoar as famílias, a promessa que Ele deu a Abraão. Então, se nós olharmos para as crises familiares hoje, para nós olharmos para a deterioração que está acontecendo, é porque o que realmente está acontecendo é que as famílias perderam a essência. Elas abandonaram os preceitos que já vêm sendo estabelecidos e foram estabelecidos e continuarão sendo estabelecidos pelo próprio Deus na sua palavra. Sabe, o maior problema de todas as famílias hoje, presta bem atenção nisso que eu vou te dizer agora. O maior problema não é a falta de diálogo, o maior problema não é o individualismo, o maior problema não é a negligência dos pais, mas o maior problema é uma falta de propósito. Famílias vivem, crescem, se multiplicam sem propósito, sem entender por que existem, sem entender por que estão juntos, sem entender por que são da mesma família. E existe uma urgência absurda na nossa geração de restaurar e deixar que Deus restaure os seus preceitos dentro da família. Deus, como eu já te falei, Ele é o criador da família. Então, Ele é o único que tem autoridade para dizer o que é família e para que ela existe. Isso nos mostra que nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Ele criou todas as coisas, Ele fez homem e mulher, Ele instituiu o casamento, Ele instituiu família, a primeira instituição da sociedade humana. É Ele quem dá filhos, Ele que é o criador de todas as coisas. Ele é o dono da família. A palavra diz que toda a criação pertence a Deus. Portanto, famílias também pertencem a Deus. E eu entendo que a minha família não é minha, mas é de Deus. Que os meus filhos não são meus, mas são também de Deus. Não é isso que nós fazemos aqui, quando apresentamos crianças no altar? É uma mera cerimônia? Não, ela é uma cerimônia que tem um propósito de dizer: Senhor, o Senhor me concedeu a bênção de educar essas crianças e cuidar delas como pais, mas elas pertencem ao Senhor. O Senhor é o dono da família. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos que nele habitam. É isso que diz Salmo 24. Deus também determinou um propósito, e é isso que eu falei para você agora, que é o que mais nos falta. O que acontece? O nosso foco como família é buscar conforto. Não é isso que a gente diz? Eu quero dar conforto para os meus filhos. Eu mesmo já falei isso 1 milhão de vezes. O meu pai falava muito isso. Filho, o pai se esforça, trabalha, porque eu quero dar para vocês conforto. E a gente foca no conforto. Então, vive a vida pensando no momento em que nós vamos estar confortáveis, desfrutando do conforto, mas parece que esse conforto nunca chega, e parece que ele nunca é suficiente, porque tem sempre um patamar de conforto um pouco maior. A gente tem a noção de que uma hora a gente vai conseguir parar de viver para estar simplesmente confortável. E o que acontece? Quando o foco da família é o conforto, e ele é a justificativa de todas as coisas que você faz como família, como pai, como mãe, como filho,
Nós também falamos, sem falar, falamos para os nossos filhos e para a nossa família que Deus é uma fonte de conforto. E aí nos aproximamos de Deus em busca do quê? De conforto. E mostramos para os nossos filhos que Deus vai dar para eles conforto. Agora tira a palavra conforto, quando é relacionada a Deus, e coloca bênção. Porque a gente entende implicitamente que bênção é conforto. E ensinamos os filhos a se aproximar de Deus de uma forma completamente errada. Porque Deus, querido, não vem para te dar conforto, Ele vem para estabelecer um propósito. E o propósito é maior do que o conforto. Na verdade, o propósito dá sentido ao conforto. Um dia todos aqueles que servem a Deus terão conforto, querido. É um conforto que vai durar toda a eternidade. Mas nós estamos vivendo os dias que estamos vivendo por causa de um propósito e não para perseguir conforto. Jesus, quando Ele enviou os apóstolos, Ele disse, vão por todo o mundo, preguem o evangelho, Ele disse isso, certo? Ele disse, no mundo vocês terão conforto. É isso que Ele disse? Não mesmo. Ele disse, olha, fiquem tranquilos, fiquem aqui em Jerusalém. Vamos construir aqui uma casa, uma chácara. E vamos ficar aqui orando, clamando para que o Espírito venha mais e mais e mais. E a gente ore, cante, chore juntos. Foi isso que Deus estabeleceu como propósito para a igreja? Não. Deus não estabeleceu para a igreja o propósito do conforto. Ele estabeleceu um outro propósito muito maior, de viver para a sua glória, de servi-lo individualmente, mas servi-lo também em família. Você que está fazendo a conferência desde domingo, você ouviu sobre isso, a pastora Jane falou sobre isso de uma forma profunda. Servir a Deus em família, servir a Deus como família. Uma família que serve a Deus. Deus fez todas as coisas com uma finalidade pré-estabelecida, inclusive dentro da nossa família. Efésios 1:11 diz, nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Família existe para Deus. Se ela não existe para Deus, ela perde o seu propósito. Ela perde a sua essência. E ela perde o rumo. Ela perde o rumo. Eu não estou dizendo para você, aproveitando o contexto do conforto, que se você lutar para que a sua família fique em Deus, você vai ter paz eterna aqui, né? Ou paz nesses dias e que nenhum problema vai acontecer e que os teus filhos não vão te dar problema e que você não vai se desentender mais com o seu cônjuge. Não estou dizendo isso. O propósito, ele diz respeito a uma raiz profunda, que aguenta firme quando existem tempestades e dificuldades. Agora, se não existe raiz, qualquer coisa te leva para lá e para cá. Se não existe raiz, existe desespero. Se não existe propósito, existe desespero. Se não existe esperança na glória em Jesus, existe desespero. Uma família existe com o propósito de glorificar a Deus. Tudo foi criado para Ele, e a família também existe para Ele, e não para o nosso próprio benefício em primeiro lugar. A felicidade, o bem-estar do homem e da mulher, do pai, da mãe, dos filhos, ele é derivado disso, desse propósito central, que é viver aquilo que o Senhor estabeleceu como preceitos. O fim supremo da família é a glória de Deus. E aí tem uma coisa que vai além aqui. Essa é a segunda coisa que eu gostaria que você prestasse muita atenção. A família que serve a Deus, a família que dá testemunho dos preceitos, dos mandamentos e da ordenança que foi estabelecida por Deus, a família que vai contra aquilo que o mundo tem ensinado, ela profetiza a respeito da volta de Jesus. Vou dizer de novo, a família que vive conforme os mandamentos de Deus, a família que serve a Deus,
ela profetiza sobre a volta de Jesus. E que eu realmente acredito que está próxima. Talvez não para a minha geração, mas quem sabe de uma próxima geração. Nós temos muitos sinais disso. Se você abrir a sua Bíblia, quando no final do Antigo Testamento, o Antigo Testamento termina com o livro do profeta Malaquias. São 4 capítulos. E os 2 últimos versículos do último capítulo, ou seja, os 2 últimos versículos do Antigo Testamento, dizem o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você consegue, eu não sei se consegue colocar na tela, acho que não, mas eu vou ler de novo então. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa profecia é uma profecia que dizia respeito à vinda de Jesus como Messias. E ela sendo interpretada pelos hebreus, pelos judeus, eles entendem que isso tem a ver também com eles, que eles são os pais da fé. O povo judeu é o pai da fé, o povo hebreu é o pai da fé. Mas, olhando para esse versículo e entendendo aquilo que o Senhor estabelece como preceito para as famílias, nós entendemos que uma parte dessa promessa foi cumprida com a primeira vinda de Jesus. Mas ele diz aqui a respeito do terrível dia do Senhor, que é a segunda vinda de Jesus, quando ele vem para julgar. Da mesma forma que para a primeira vinda de Jesus como Messias, como aquele que se entregaria por mim e por você na cruz, o Senhor enviaria o mesmo Espírito que agiu sobre Elias para profetizar sobre a terra. Isso aconteceu através de João Batista, a palavra dá testemunho disso, dizendo que era o mesmo Espírito que agia no profeta Elias, agia em João Batista, predizendo a vinda do Senhor e falando sobre arrependimento. Da mesma forma, o Espírito Santo está derramando esse Espírito profético sobre as famílias da igreja, para que as famílias sejam restauradas e declarem que a volta do Senhor está próxima. A família, nas mãos de Deus, ela tem um caráter e um propósito profético, porque ela fala sobre mudança, ela fala sobre conversão, e nunca foi tão necessária essa palavra se tornar realidade. Filhos se convertendo aos pais e pais aos filhos. Conversão fala sobre mudança de direção. Mudança de direção. Se eu estou caminhando para cá, eu não caminho mais para lá, eu caminho para cá. Eu faço uma conversão do meu caminho. A palavra está declarando que a conversão dos filhos aos pais e os pais aos filhos irá acontecer uma vez que a igreja entenda que ela é profeta para essa geração a respeito da família. Se os preceitos de Deus não forem restaurados dentro da família, nós estamos falhando como igreja. Nós estamos falhando no nosso propósito. Para que você entenda um pouco mais, escute isso. O Espírito que atuava em Elias, ele veio através de João Batista e preparou o caminho para a vinda de Jesus. E esse mesmo Espírito profético virá sobre a igreja, ou está vindo sobre a igreja, e restaurará todas as coisas antes da segunda vinda de Jesus. Posso ouvir um amém para isso? Eu vou dizer de novo. O mesmo Espírito que veio sobre João Batista, veio sobre um homem. O Espírito foi derramado sobre um homem. Era assim que Deus agia antes de Jesus abrir os céus, rasgar os céus. E hoje os céus estão abertos sobre nós. Por isso, o mesmo Espírito que atuou profeticamente sobre João Batista, ele está sendo derramado sobre mim e sobre você, Igreja de Jesus, para anunciar a volta de Cristo.
que virá para julgar os bons e os maus. E a palavra de Deus sobre essa profecia diz que nesse tempo, os corações dos pais se converteriam aos filhos e dos filhos aos pais. Presta atenção aqui. A chave não é o governo. A chave não é a educação. A chave não é aumentar o poder da igreja. A chave é fortalecer o propósito de Deus nas famílias. Se tem uma coisa que nós precisamos clamar é para que o Senhor restaure o propósito das famílias. Se o Senhor restaurar o propósito das famílias, o Senhor vai fortalecer a igreja. Se a igreja for fortalecida, ela vai influenciar a sociedade com verdade. Se a igreja influenciar a sociedade com verdade, as coisas mudam. Uma cidade inteira muda, um estado inteiro muda e um país inteiro muda. A chave não é o governo, a chave não é a educação, a chave não é a religião, mas a chave é a família. Para quem foi dado o mandato sobre a terra? Deus instituiu um governador? Deus instituiu um prefeito, um imperador? Não, Deus instituiu uma família. E esse princípio, essa verdade de Deus, continua sendo verdade até hoje. A igreja como instituição, ela deseja esse poder, mas esse poder não foi dado à igreja, esse poder foi dado à família. Eu sei, igrejas são compostas, feitas, ordenadas por famílias, mas é uma questão de preceito. Esse mandato foi derramado sobre a família. Se a instituição original da família não for restaurada, a igreja não vai ser restaurada. É bem simples. E existe um Pai celestial sobre nós, nosso Deus Pai, o Abba, o Paizinho querido. Abba significa Paizinho querido, que Ele deseja essa família. Ele deseja porque Ele é o noivo da igreja. Você percebe que até essa metáfora que a palavra de Deus escolhe, noivo e noiva, tem a ver com família. Efésios 5, 21. A metáfora que o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus a usar, fala sobre marido e mulher, fala sobre Cristo e a igreja. A igreja como esposa, Cristo como esposo. A palavra de Deus diz que Ele vem para uma igreja sem ruga, sem mácula e sem pecado. Sem ruga porque é uma igreja renovada. Sem mácula porque é uma igreja restaurada. Sem pecado porque ela entregou completamente a sua história a Deus. É isso que o Espírito profético vem dizer. O Senhor vem como noivo para encontrar com a sua família. E Satanás continua tentando contra isso. Quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 1-7, ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Olha o que Deus está falando para nós. Afaste-se também destes. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Eles estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Meu Deus, uma palavra de Deus diretamente para mim e para você. É um retrato, isso aqui foi escrito 2000 anos atrás, querido. Mas eu poderia ler isso, olhando para a sociedade hoje, com exatamente as mesmas características. E Deus vem para mim e para você e diz: se afaste disso, fuja disso, rejeite isso, busque o Senhor, aprenda do Senhor que é a verdadeira verdade. Sobre isso o Senhor profetiza que o Espírito irá restaurar os lares. Ele diz, convertendo os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso fala sobre perdão. Isso fala sobre reconciliação.
Isso fala sobre não olhar só para o meu próprio umbigo, mas olhar para a minha família. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos exemplos terríveis de pais que sacrificaram a vida dos filhos para o benefício próprio, que não se importavam com a sua família, porque se importavam só com eles mesmos. O contexto que o profeta Elias veio, na verdade, né? O contexto que o profeta Elias veio e apareceu e começou o seu ministério foi num contexto como esse. A Dani mencionou aqui antes. 1 Reis 17 é quando começa a falar de Elias. Mas um capítulo antes, que eram os dias de Elias, o rei Acabe, ele se volta contra os pais dele. E um pouco antes, ou na verdade na sequência, da vinda do profeta Elias, conta a história de um rei chamado Hiel, ou Riel, é com H, de Betel, que decidiu reconstruir Jericó. Jericó foi destruída por um exército liderado por Josué, lembra? Vem com Josué lutar em Jericó. Essa música é bíblica, tá? Josué destruiu Jericó, e ele lançou uma palavra de maldição sobre Jericó. Ele diz: quem reconstruir Jericó irá reconstruí-la à custa dos seus filhos. Morrerá o seu primogênito e morrerá o seu filho mais novo. Mas esse rei Hiel de Betel, ele foi contra a palavra de Deus, e ele pensou mais na sua própria história, na sua glória, e ele decidiu reconstruir Jericó. Morreu o seu primogênito, Abirão, quando ele começou a reconstruir os muros. E quando as portas foram colocadas, morreu Segube, o seu filho mais novo. Um pai egoísta, um pai que pensou mais no seu êxito do que na sua família. E é nesse contexto que Elias surge. Ele surge nesse contexto de egoísmo, de pais ambiciosos, egoístas, orgulhosos. E aí o poder é dado a Elias. Nós conhecemos muito bem a história que conta que Elias convocou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, e ali os combateu na força do Senhor. É uma história muito interessante. Mas antes de Elias ser usado para derrubar os profetas, Elias restaurou uma família. Ele foi levado até uma viúva que estava morrendo de fome. E o Senhor derramou prosperidade sobre aquela família. O filho daquela viúva morreu. E Deus o usou para ressuscitar aquele filho. Antes de restaurar o altar de Deus na nação, Elias foi usado para restaurar uma família. E eu creio que o Espírito de Deus está vindo sobre nós para ressuscitar muitos filhos que estão mortos espiritualmente. E eu sei que muitos de vocês estão aqui por isso, clamando para que os seus filhos recebam fôlego vindo de Deus, que sejam arrancados da morte espiritual e trazidos à vida. Sabe, o anjo do Senhor, quando ele vem a Zacarias, ele vai falar sobre o nascimento de João Batista. Em Lucas 1,17, ele diz assim, sobre João Batista: ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. É para isso que o Espírito Santo vem sobre nós como voz profética mais uma vez, para que famílias sejam restauradas e para que o Senhor encontre um povo preparado a Ele. Deus está se revelando a nós, querido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Senhor está dizendo. Jesus está tocando as nações. Jesus é o maior exemplo, referência de pai, porque ele reflete a imagem do Pai, Deus Pai. Por mais que você não tenha tido um bom exemplo com seu pai biológico, Jesus é a sua referência. Nele você vai encontrar todo o exemplo, toda a referência que você precisa, toda a força, sabedoria, conhecimento que você precisa. O Espírito Santo está derramando sobre nós, e Ele está falando sobre o coração desse Deus Pai. Nós somos a geração que vai se posicionar em nome de Jesus.
contra essa destruição dos preceitos de Deus para uma família. Nós somos a geração que, em nome de Jesus, vai se posicionar contra a promiscuidade que está em níveis alarmantes. Alarmantes. Quantos homens casados com filhos que eu conheço, que são viciados, completamente entregues à promiscuidade e à pornografia. A gente vai se posicionar em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está vindo sobre nós para se posicionar sobre isso também. Não na nossa força, mas na força do Espírito, permanecendo, resistindo em unidade, dando suporte uns para os outros. O diabo quer que a gente se esconda nos nossos erros, mas Jesus quer que os nossos erros sirvam de incentivo para que outros não errem mais. Com a unção do Espírito Santo vindo sobre nós, vamos quebrar todo o jugo que a sociedade que está impregnada de maldade tem colocado sobre a igreja, porque a igreja fala sobre família. Parece que agora, quando se fala sobre família, você está sendo contra alguma coisa. Pelo amor de Deus, são preceitos eternos que Deus estabeleceu quando Ele resolveu criar o homem e a mulher. Ninguém está falando contra nada, nós estamos falando a favor da família. Todos nós nascemos e crescemos dentro de uma família. E iremos um dia, pela graça de Deus, também formar outra família e outra família, assim por diante. Nós não somos contra ninguém, nós somos a favor daquilo que Deus tem. Convidar você a ficar de pé e fechar os teus olhos. Vou pedir para você fechar os teus olhos. Você que é pai, ou você que está se preparando para ser pai, o Senhor te instituiu sacerdote da tua casa. Escute isso com atenção e com amor. Você que é pai, ou você que está se preparando para ser pai, ou você que será pai um dia, o Senhor instituiu o pai sacerdote do seu lar, sacerdote da sua família. O Senhor te chamou para caminhar sobre a terra, erguendo altares para Deus. Você precisa orar em casa, você precisa orar pela sua casa, você precisa orar pela sua esposa e sobre os seus filhos, colocando mãos sobre eles, determinando bênção, orando, dizendo: Senhor, libera o teu propósito sobre os meus filhos, libera o teu propósito sobre a minha descendência, Senhor. Pai, o Senhor te chamou para exaltar o nome de Deus. O Senhor derrama sobre você um espírito profético, pelo simples fato de você ser pai. E é um espírito de vigia, é um espírito que cuida da sua casa e traz segurança. O Senhor te instituiu, pai, para ser inspiração de segurança para os teus filhos e para a tua esposa. O seu guardião da sua casa em Deus. Mães, busquem sabedoria em Deus. Mães, busquem sabedoria em Deus, para edificar a sua casa na palavra do Senhor. Interceda pelo seu marido, interceda pelos seus filhos e os sirva de todo o coração. Os sirva, mãe. Você foi chamada e instituída para servir a tua casa em amor. E o teu serviço transforma o ambiente da casa. Filhos, independente da idade, filhos, honrem os seus pais. Honrem, amem os seus pais. Sejam pacientes. Ouçam.
Ouçam o que eles têm para dizer. Ouçam atentamente o que eles têm para dizer. Seu pai só quer a sua atenção. Sua mãe só quer a sua atenção. Ame, honre os teus pais. Se você tem condição, compre presente para eles. Pague um jantar, um almoço para eles. Vai no mercado e compre algo além daquilo que ele te pediu. Abençoe os teus pais com amor. Dê a ele o devido valor. Saiba de uma coisa: se não existir honra aos pais, não vai existir bênçãos de Deus sobre a tua descendência.